Muito bom dia, 18 de novembro, nessa quinta-feira, agora pouco antes das 7 da manhã, o petróleo continua caindo e ele bateu ontem 77 dólares, que foi a mínima em 6 semanas, depois que bateu 83, 84 dólares, recuando bem, lembrando que o petróleo tem uma forte correlação com a parte da inflação que tem puxado na parte energética dos países. Há outros componentes, na Europa gás natural, o carvão na China, mas de qualquer maneira o petróleo, como é no mundo todo, ele afeta diretamente a inflação, portanto uma queda do petróleo deve sim impactar positivamente em algum momento na queda dos preços, tá bom? Ainda mais se a gente continuar com a recuperação da cadeia produtiva, que demora alguns meses. Nos Estados Unidos, ontem saíram dados importantes da construção de novas casas, que foi o segundo mês seguido de queda e o menor nível em 6 meses. Claro, baseado no alto custo dos materiais para serem construídas essas casas. Hoje, quinta-feira, tem pedido de seguro-desemprego por lá e a queda na bolsa de ontem, um respiro natural das bolsas que estão nas máximas nos Estados Unidos, vem em linha com o começo do receio se o Banco Central americano vai subir os juros. Que vai, porque vem mantendo artificialmente baixo com injeção de capital há muito tempo. A questão é quando. Eu acredito que eles ainda vão manter uma política expansiva por mais tempo, tá? Indonésia, como país importante, como competidor do Brasil por atração de capital com as suas particularidades, manteve a taxa de juros inalterada em 3,5% na mínima histórica, tá? E a lira turca, a moeda da Turquia, mínima histórica também, 10,79 liras para $1, tá? Então essa desvalorização ela não é apenas do real, sim, o real desvalorizou por algumas características domésticas nossas, como a gente já vem falando aqui, mas de qualquer maneira tá, ao que parece, e muitas gestores também falam, que tá exageradamente frente a outras moedas, o real exageradamente desvalorizado se comparado a seus pares frente ao dólar, tá? Tem um índice que é o DXY, que é o dólar frente a 6 principais moedas do mundo. O dólar vem valorizando 7% nos últimos 5 meses e ele está na máxima em 16 meses, tá? Ele saiu de 89 para 95 dólares essa cotação do DXY. No auge do Covid, ele bateu 102. Já esteve em 120 no começo dos anos 2000, mas de qualquer maneira a tendência de valorização do dólar, com a expectativa de quando o Banco Central vai começar a subir juros e aí teria mais demanda por dólar, ele vem se fortalecendo. E no Brasil, a gente por questões domésticas ainda, terceiro pregão em queda, o menor nível no ano de 2021. Ontem começou o pagamento do Auxílio Brasil, mas aquele valor adicional a ser pago precisa da aprovação da PEC, que está no Senado. Parece que será votada até o fim do mês, mas se o Senado fizer qualquer alteração do que foi aprovado na Câmara, ele volta para a Câmara e aí, segundo consta as discussões dos legislativos, poderia passar por uma nova revisão e aí o governo que queria pagar ainda o Auxílio Brasil esse ano, já com o valor adicional, teria que, através de uma medida provisória, aumentar o pagamento, fazer a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial. Isso iria fora do teto, que aumenta a dívida brasileira. Então o mercado ainda é aquilo que eu falei, não é a questão do valor adicional, mas sim a comunicação que não é clara, a comunicação se vai ter quebra do teto de gastos, sim ou não, como, por quanto tempo. A comunicação ela é muito fraca e isso faz com que os investidores tenham incertezas com relação a onde colocar o dinheiro e a gente vê o real desvalorizando, e a gente vê os juros futuros subindo e a gente vê a bolsa caindo. Mas isso também abre oportunidades. Os lucros das empresas listadas no Brasil, que está acabando a temporada de balanço, subiu 125% no trimestre em relação a 2020 e subiu também em relação a 2019. Foram 128 bilhões de reais de lucro só no terceiro trimestre. Petro e Vale representa 40%. O endividamento dessas empresas também subiu abaixo da inflação e o que mais puxou esses lucros foram alimentos e bebidas e eletricidade, tá? Obviamente,
commodities também, como eu estou falando, por conta de Petro e Vale. Tem uma métrica importante que é o PL, o preço sobre o lucro do Ibovespa, que ele mede quanto tempo demora para o investidor ter o seu dinheiro de volta naquilo que ele investiu, seja numa ação ou no Ibovespa como um todo. Historicamente, a média é de 11 vezes, tá? O preço sobre lucro. O Ibovespa está tradando agora 7,4. Então, tem muitas empresas que podem estar baratas. Se a gente tira a energia e commodities, que compõem grande parte do índice, a média histórica é de 12,2 e está em 11,8. Então, eu prefiro olhar empresa a empresa, porque tem muita empresa tradando a preços muito mais baratos do que a média histórica e não o Ibovespa como um todo. Mas, de qualquer maneira, sim, isso gera uma instabilidade no mercado, mas, ao mesmo tempo, gera muitas oportunidades em ativos de inflação, como eu venho falando, que abre taxas impressionantes, taxas pré-fixadas 12,5%, 13% ao ano de renda fixa, ativos com inflação mais 6, por exemplo, tem ativo pagando inflação, quase inflação mais 7, enfim, então tem oportunidades que vale a pena nesse momento de maiores aversões a riscos buscar isso, tá bom? Esse é o nosso trabalho, então um ótimo dia a todos, qualquer dúvida à disposição.